Bom dia, adolescentes. Tudo bem? Como passaram a semana? Que maravilha! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da dinâmica do relacionamento. Nós temos algumas coisas a respeito disso, e o relacionamento é uma coisa importante, porque Deus criou o homem e a mulher, homem, gênero humano, para se relacionar. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, né? Mas nós temos que ter um relacionamento também entre nós. Vocês, nas casas de vocês, junto com os seus pais, com os seus irmãos, né? Vocês têm que ter esse lugar que é a casa de vocês. A família tem que interagir um com o outro. Então, às vezes, nesse relacionamento, pode ter complicações? Pode ter, está tudo em ordem? Claro, o importante é isso. O importante é que haja uma harmonia entre aqueles que fazem parte da casa. Como vocês podem, não sei se vocês percebem, mas eu estou aqui com uma visitante aqui que veio aqui saber o que está acontecendo, né? Essa aqui é a Shelley. Bom, então nós vamos começar aqui com esse tópico. Nós nascemos. E agora, depois que a gente nasceu, o que acontece? Óbvio que quando a gente nasce, né, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Depois que o neném nasce, ele chora. A única coisa que ele faz é chorar, mamar, e quando está sujo, chora também porque está incomodado. Depois, com o passar do tempo, né, vai criando noção do ambiente em que ele está. Mas o primeiro relacionamento que o nenê tem é com a mãe. Então, a mãe, para ele, para o nenê, em princípio, é uma grande fornecedora de alimento. Ele só pensa nisso no comecinho. Depois, aí ele vai começando a reconhecer. É claro que ele conhece a voz da mãe, porque quando ele estava na barriga da mãe, ele conhecia a voz da mãe. Mas o relacionamento, aquele lance de olhar e perceber que aquela lá é a mãe dele, vem com o tempo, tá? Então, mas Deus nos conhece antes da mãe. Ele nos conhece antes, muito antes. Então, vamos olhar lá no Salmo 139, né? O Davi começa esse salmo lá no começo do salmo. Ele fala assim: tu me sondas e me conheces, né? Então ele vem falando a respeito de quem Deus é em relação a gente. E ele fala aqui nos versículos 14 e 16: eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, gente, é assim. Deus já nos conhecia. Olha só, já nos conhecia antes de a gente ter nascido. Ele viu quando a gente começou a ser formado, quando a gente era aquele feijãozinho minúsculo na barriga da mãe. Ele já sabia tudo que você ia passar ali dentro da barriga da mãe, né? Hoje a gente tem, né, meios de ver como é que a criança está lá na barriga da mãe através de ultrassom. Mas na época de Davi não existia nada disso. Então o ultrassom era o ultrassom de Deus. Melhor ainda, era
Deus vendo mesmo como é que você estava crescendo. E de qualquer maneira, mesmo com o ultrassom, a gente só vê uma figura. A gente não vê o que está acontecendo lá dentro. Como é que a criança está sendo formada dentro da barriga da mãe. A gente só vai, no ultrassom, a gente só vai vendo o desenvolvimento do nenê. Então, Deus já sabia, já conhecia. Ele já estava tendo um relacionamento com você sem você perceber. Então, em primeiro lugar, é o relacionamento nosso com Deus. Esse é o primeiro relacionamento que nós temos. Porque Deus sabia como você ia ser. Né? Então, aqui ele fala, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, é importante a gente saber disso. Quer dizer, Deus nos fez e nos deu essa maravilha que é a vida. Tá? Um outro relacionamento é entre o homem e a mulher. Né? Então aqui o título fala exatamente isso. Os papéis são diferentes, mas os dois são iguais. Mas por que os dois são iguais? São iguais porque são feitos do mesmo material. Os dois são feitos de carne e osso. Mas o papel do homem e o papel da mulher, né, a função de cada um é diferente. Então, um exemplo. O pai nunca vai dar luz a uma criança. Deus não fez o homem para dar a luz. Ele fez a mulher para dar a luz. Então, se você pegar a anatomia do homem e da mulher, vocês vão ver que são anatomias diferentes. Né? O corpo da mulher está preparado para gerar filhos, para ter filhos, para ser mãe. Enquanto que o homem é só, digamos assim, o elemento de união entre ele e a mulher para que essa criança seja gerada. Agora, na sociedade, a mulher tem papel diferente, o homem também. Então, são essas coisas que a gente vai ver aqui um pouquinho. É um tanto quanto... como é que eu posso dizer? Às vezes o texto aqui fala de algumas coisas que são... muita gente não aceita. Então, vamos lá para Efésios. Efésios 5, de 22 a 33. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Vou parar um pouquinho aqui. Em outra tradução, ou em outras traduções, deixa eu pegar aqui meu celular. Só para vocês saberem, eu não estou gravando via celular, estou gravando via notebook e agora eu tenho mais uma ferramenta para poder trabalhar aqui. Em outras traduções tem assim: esposa, sujeite-se cada uma a seu marido. Né? Aí, na Nova Bíblia Viva, está escrito assim: vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos. NTLH também é obedeça. Na Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido
como ao Senhor. Essa palavrinha submissa, ela dá muita margem à discussão, porque submissão não é, como é que o autor da revista fala aqui? Submissão não é... Poxa vida, me esqueci agora. Não é a mulher tem que ser submissa ao marido. Não, é não ser subjugada pelo marido. Tá? O que é a submissão? É trabalhar, é fazer aquilo que vai ajudar o marido no seu dia a dia, naquilo que eles precisam, né? Que o marido precise. Ela tem que reconhecer que o marido tem autoridade sobre ela. E Paulo aqui fala como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então, aqui, né? Ele fala que como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Ou não obedecer assim, ô mulher, vai lá fazer comida, ô mulher, não. É uma questão só de sentar e conversar, e aí ela vai procurar ajudar o marido nas decisões dele. Tá? Então ela é o quê? Uma ajudadora. Mas reconhecendo que o marido é o líder. Tá? Agora, nessa parte aqui em diante, a coisa que em relação ao marido, vamos dizer assim, ela é mais... Vou usar um termo que vocês usam. A coisa é mais pegada. A única coisa que Paulo fala ali com relação à esposa é que ela tem que ser submissa ao marido, né? E fala da igreja. Então. Agora, o marido tem umas obrigações aqui com relação à esposa. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, no caso aqui lá no Gênesis, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Olha só quanta coisa que ele escreveu aqui a respeito do marido, tá? Aí vocês vão poder acompanhar comigo agora. Primeiro, o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ou seja, isso aqui é um mandamento. Para o marido é um mandamento. Ele tem que amar a sua esposa. Às vezes você pode encontrar alguém que não ame o marido mais para frente, ou melhor, não ame a esposa, né?
amigo, quando vocês estiverem já com a sua vida feita, né? Se vocês estiverem trabalhando, né? Se estiverem casados e tal. O que eu, João, aprendi é o seguinte, que nós homens, para podermos amar nossas esposas, nós temos que pedir a Deus que a gente ame a nossa esposa. E Deus vai conceder isso. Ele vai trabalhar na nossa vida de tal forma que a gente ame cada vez mais a nossa esposa. Né? Então depois aqui Paulo pega e fala mais a respeito de Cristo em relação à igreja. Né? Então, a gente pode fazer uma correlação com relação a isso. Né? Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A gente tem que estar amando as nossas esposas a ponto de dar a nossa vida por ela. Como assim? No dia a dia. E a gente poder estar trabalhando para que esse amor seja frutífero. Tá? Eu e a Vilma, a gente tem 44 anos de casados. E eu, dia a dia, eu tenho que aprender a amar a Vilma cada vez mais. Porque isso é dar a nossa vida pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa. Tá bom? Jesus fez isso para dedicar a igreja a Deus. Nós, homens, temos que fazer isso e dedicar a nossa esposa a Deus. Ele fala aqui, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Trabalhando na vida da sua esposa de tal forma que ela seja uma pessoa mais e mais temente a Deus. Nós temos que dar testemunho da palavra para nossa esposa. E aqui no outro versículo ela fala assim, ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Um marido que ama a esposa, ele, dentro das suas possibilidades, é óbvio, ele vai procurar fazer com que a esposa se sinta valorizada, se sinta cada vez mais enfeitada, né? Que ele fala assim, olha, a igreja em toda a sua beleza. Beleza não é só aquela beleza física, mas a mulher, ele pode comprar, dar de presente para ela algumas coisas que tornem ela mais, digamos assim, exuberante para ele, né? E assim, à medida que o tempo vai passando, é claro que o corpo da gente vai ficando diferente. Não adianta as pessoas, infelizmente, procurarem cada vez mais cirurgias plásticas, né, ir trabalhando o corpo na academia para continuar sendo jovem, né? Aquele corpo lisinho, né? Aquela pele lisinha, mas de qualquer maneira está envelhecendo. Chega uma determinada hora que o corpo não responde mais. E aí a pessoa realmente envelhece. Mas mesmo envelhecendo, entre marido e mulher, ele vai trabalhar para que ela seja bela, pura, perfeita, sem manchas ou rugas. As rugas não tem jeito. No nosso caso, como pessoa, como gente, as rugas estão aí. Vocês estão olhando para mim, vocês vão ver ruga, né? Ou qualquer outro defeito. Mas essa visão, né, de trabalhar para que a esposa seja, para nós maridos, continue bela como sempre foi, é o resultado do amor que nós maridos devemos ter com a esposa, né? No caso aqui, rugas e tal, ele está se referindo muito à igreja de Cristo,
né? A igreja tem que chegar, quando Jesus vier buscar a sua noiva, que é a igreja, ele deve encontrá-la dessa maneira que eu acabei de ler aqui, tá? Outra coisa, né? O homem deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a esposa ama a si mesmo. Então é assim, todo mundo se ama, né? Tem até aquela música, né? Eu me amo, né? Eu não posso viver sem mim. É verdade, a gente se ama, a gente quer o bem para nós mesmos, a gente quer que a gente, né, cada vez mais, né, a gente cada vez mais tem que procurar estar bem na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual. E o homem tem que amar a esposa, porque aí ele fala assim, ninguém odeia o próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo. E como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, o Cristo é o cabeça, ou a cabeça, e nós somos o corpo. E Jesus cuida da sua igreja. Tá? Ou uma outra coisa que ele coloca aqui no outro versículo, ele diz assim, né? Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Quando um dia vocês vão se casar, óbvio, e a partir do momento do casamento, vocês serão uma só pessoa. Aqui em casa, eu e a Vilma, a gente sempre brinca um com o outro, né? Que às vezes a gente tem o mesmo pensamento, né? E de repente um fala para o outro alguma coisa, né? Vou dar um exemplo. Às vezes eu penso assim, seria bom tomar um café. Aí a Vilma vem e fala assim, você não quer fazer um café? Aí a gente brinca, realmente nós somos um, porque há essa ligação entre nós, tá? Então o casal se torna uma só pessoa, né? Quer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E ele continua falando aqui que cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Uma coisa que eu vejo aqui é assim, né? Quando eu falei ali em cima que no outro slide que a esposa deve ser submissa ao marido, a coisa funciona da seguinte forma: quanto mais o homem, o marido, amar a sua esposa, mais ela será submissa. Ela vai procurar sempre agradar o marido. Isso vai ser prazeroso para ela, porque ela sabe que aquele marido está preocupado em cuidar dela, em estar junto com ela, em ajudá-la naquilo que for necessário. Então, essa é uma questão em que, quando você lê esse texto, pense a respeito disso, tá? A mulher
na Bíblia só pede para que ela seja submissa ao marido. Muitas vezes as pessoas falam assim, a mulher deve ser submissa ao homem. Não, não é. É submissa ao marido. E olha quanta coisa que o marido tem de responsabilidade com relação à esposa. Tá? Então, quanto mais esse marido, e eu espero que vocês, meninas, entendam isso, e vocês, meninos, também, quanto mais o marido demonstrar que ama a sua esposa, mais ela vai respeitá-lo, porque ela sabe que ele é um homem de Deus. Tá bom? Agora a gente vai partir para uma outra coisa que é importante na vida de cada um, nos seus relacionamentos, que são pais e filhos. Né? Em algumas casas, o relacionamento de pais e filhos geralmente é uma guerra. Às vezes é uma guerra. É o pai brigando com o filho brigando com o filho desobedecendo o pai fazendo coisas que não são boas, né? E isso é ruim, tá? Então, é assim, o que é que a gente pode aprender com isso? Vamos lá. Primeiro, ele vai falar dos filhos. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeitem o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então é assim. Filho tem que obedecer ao pai e à mãe. Não tem conversa. Tá? Se o pai ou a mãe falar para vocês, vai lá e faz tal coisa, vocês têm que ir fazer. Mesmo que seja a contragosto de cada um de vocês. Às vezes eu não quero fazer, mas porque é meu pai ou a minha mãe, eu vou fazer. Essa semana eu assisti uma pregação do nosso novo ministro da Justiça. Não sei se vocês sabem, ele é um homem crente, e muito crente por sinal. Ele pregou numa igreja lá em São José dos Campos, a igreja da cidade, ano passado, né? Não tinha nada a ver com o que ele está passando agora, né? Não tinha sido chamado para ser ministro nem nada. Ele só era advogado-geral da União. Mas ele é pastor. Então ele estava contando a respeito da vida dele, que desde os 16 anos ele queria ser pastor. Mas o pai dele virou para ele e falou assim, não filho, você não vai ser pastor. Você vai estudar e vai ter uma profissão. Primeiro você vai estudar e vai ter uma profissão. E aí ele foi fazer advocacia, foi fazer direito. Estudou em obediência ao pai, estudou. E no decorrer dos estudos, o pai dele faleceu. E ele terminou a faculdade, recebeu o diploma, aí chegou para a mãe dele e falou assim, ó mãe, agora eu vou fazer o seminário. Como quem diz, ó, o diploma está aí, se as pessoas queriam, né? Então agora eu vou fazer o que eu quero. A mãe dele falou, não, você não vai fazer. Você vai trabalhar para você ter uma condição de vida, para você sustentar uma família. Porque a mãe dele não era crente, o pai era, mas a mãe não. A mãe dele era católica. E para você ter uma condição de vida, para você ir, né? E ele foi e prestou concurso, entrou na Petrobras como advogado, trabalhava muito, ganhava pouco, aí pintou o concurso da AGU, da Advocacia Geral da União, e ele passou, né? Fez a primeira entrevista, fez a segunda entrevista e passou, e foi trabalhar lá dentro, né, de um cargo que ele tinha pleiteado lá, e aí o que ele fez?
ele pediu para ser lotado, né? Ou seja, fosse enviado para Londrina. Ah, por que Londrina? Porque em Londrina tem um seminário. E ali, trabalhando, ele pôde ir fazer o seminário como ele queria. Mas já estava sustentando família, mulher e 2 filhos. Estava com a vida feitinha, ganhando bem. E ele foi crescendo dentro da AGU. E ele se formou no seminário, se tornou pastor. Ele é pastor auxiliar numa igreja. Não sei qual que é, mas ele continuou trabalhando e aí depois esse homem fez mestrado, doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, e veio com uma bagagem enorme. Como homem de Deus, Deus o honrou, porque ele se tornou, quando ele foi defender a sua tese, os professores ficaram tão admirados com a tese dele que ele falou assim, um dos professores falou assim, olha, em 800 anos de vida desta universidade, este é o melhor aluno que nós já tivemos, a ponto de ele hoje ser um dos professores da universidade. Então, em determinadas épocas, ele vai para lá, fica lá um determinado tempo, dá suas aulas e depois volta para o Brasil. Agora, como ministro, eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas ele continuou, foi trabalhando, crescendo e hoje ele é um ministro da Justiça. Mas é um homem de Deus. Então, para vocês verem como ele... Por que ele chegou a esse ponto? Porque ele obedeceu ao pai e à mãe. E Deus o honrou. E Deus o tem honrado durante todo esse tempo. Tá? Agora, tem o outro lado, o lado dos pais. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Essa semana eu fui cortar o cabelo e a cabeleireira disse que um dos filhos dela, é óbvio, o filho e a nora, né, estão esperando um nenê. Eles têm um menino. O menino tem, acho que 5 anos por aí. E agora, né, vem vindo um outro aí. Para vocês terem uma ideia, o que esse camarada fez, ele chegou pro filhote dele e falou assim, agora a vovó não vai ligar mais para você, porque você vai perder o trono. Ele disse que o menino olhou para o pai, ela já imediatamente reagiu a isso e foi lá, falou para ele, não, você não é, você vai ser sempre o menino especial da vovó, não sei o quê. Diz que esse menino chorou tanto, mas tanto, ficou extremamente magoado. É isso aqui que é o que aconteceu. Os pais, o pai e a mãe não devem fazer coisas que irritem os seus filhos. Não é bom para os filhos e não é bom para os pais. Se eles querem que seus filhos os amem, procurem fazer coisas que não sejam, que não deixem seus filhos tristes ou irritados, como diz aqui. Então você tem que medir, tem que pensar muito bem o que você vai fazer. É claro que existem filhos cujos pais têm uma certa predileção, mas os pais têm que tomar cuidado com isso para não entristecer um dos filhos. Tá?
E os pais devem criar os filhos com disciplina. Disciplina é pegar a varinha e descer, e descer a varinha no traseiro do filho quando ele faz uma coisa errada. Não precisa ser necessariamente fisicamente, mas pode ser de uma outra forma. O nosso filho, quando ele fazia alguma coisa errada, a gente tinha determinados castigos que ele tinha que se submeter, mas a gente explicava para ele. As palmadas são boas? São, desde que aplicadas da maneira correta. Tem um pastor que ele é especializado em famílias e criação de filhos, tanto é que ele tem um monte de filhos. E ele tem uma varinha. Mas quando o filho faz alguma coisa que desobedece o pai ou a mãe, ele vai lá, pega a varinha, leva o filho para o quarto, para que ele tenha uma certa privacidade, e explica para o filho: olha, você entende que você fez coisa errada? Você viu que você não devia ter desobedecido? Então, é assim, toda vez que você desobedece, o castigo vem. E eu vou ser obrigado a aplicar o castigo. E aí, ele dá uma varada. Claro que arde, né? Dói, mas é uma só. Ele não vai espancar o filho. E ele pergunta: você entendeu? E o filho fala: entendi. E não faz mais. E é assim que deve ser a disciplina, né? Você pode chegar para o seu filho, sentar com ele, conversar com ele da maneira correta. Vai depender da ocasião. E mais, pai e mãe têm que ensinar os filhos no caminho do Senhor. Vocês vão ser pais ou mães. Então, desde pequenininho, mesmo que a criança não entenda direito, conte histórias da Bíblia, vai falando algumas coisas, falando de Davi, de Gideão, desses heróis da Bíblia que a gente vê tanto, né? Que a gente lê, que eles possam ir aprendendo a amar a Deus desde pequenininhos. E isso é uma coisa importante na vida deles, tá bom? Então, é assim que deve ser a coisa, tá? Então, vocês devem obedecer incondicionalmente ao seu pai e à sua mãe, tá? Para que o mandamento lá dos 10 mandamentos, do 5º mandamento, que fala que a gente deve honrar o pai e a mãe, para que a nossa vida, que a nossa vida seja longa. Ou seja, honrar o pai e a mãe é uma coisa importante. É bom. Vocês vão ter um amigo, uma amiga para sempre. Até enquanto eles viverem, eles vão ser seus amigos, seu pai e sua mãe. Mas de outra forma, quando vocês forem pais, trabalhem os seus filhos de maneira que eles amem vocês. Não entristeçam seus filhos, mas que eles amem vocês. Mesmo que às vezes eles peçam alguma coisa e vocês não podem dar, vocês têm que sentar e explicar para eles que não dá, não tem dinheiro, não podemos fazer isso agora. Infelizmente não, mas que vocês possam ajudar os seus filhos a entenderem. Muitas vezes o não é importante. Eu costumo dizer que existe o não negativo e o não positivo. O não negativo é aquele que você fala: não, não pode, acabou, não tem conversa. Não é não. E o não positivo é quando você fala não e você explica para o seu filho o porquê do não ou o porquê não. Para que ele entenda que a vida também tem os seus nãos. Porque quando ele estiver sozinho na sua vida, vai ter os seus nãos. E isso vai ser importante para ele, tá? Por fim, nós vamos falar a respeito de relações profissionais, né? Exploração, competição, cooperação, essas coisas todas.
E o texto está lá em Efésios 6, de 1 a 9. Diz assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, ou para pessoas. Lembrem-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Aqui Paulo está falando a respeito de escravos, né? Mas levem em consideração, em outras traduções falam em servos, mas a tradução mais correta é escravo. Nós somos escravos de Cristo, tá? Então, quando você lê servo, pode traduzir por escravo. Naquela época, um escravo, se o dono do escravo olhasse para ele e falasse assim, não quero mais esse escravo, ele era vendido e podia ir para um dono muito pior que ele. Mas, então, o lance de obedecer com medo é uma coisa importante. Vamos ver como é que fala em outras traduções. Deixa eu ver aqui. Efésios 6. Vamos lá. 6 de... Aqui no meu texto aqui fala: obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Tá? Então é com medo mesmo. E vocês, nesse caso aí, o que a gente quer dizer? Levam em consideração que vocês estão trabalhando, vocês têm um patrão, vocês têm um chefe, né? Vocês têm um gerente, vocês vão ter isso na vida de vocês. E quando vocês estiverem fazendo isso, pense nisso aqui, como se estivessem servindo a Cristo, como se, tá? Cristo é o nosso dono. Então vocês têm que fazer isso independentemente de quem é o seu superior. Então assim, não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Então é aquele lance. Vou dar um exemplo de casa, tá? Meninas e meninos, de repente a mãe de vocês fala para vocês irem lavar a louça. Aí vocês começam a lavar de qualquer jeito. Aí de repente ela aparece e você começa a dar aquela caprichada. Aí, né? Aí ela vai embora, aí vocês relaxam de novo. Não, vocês vão fazer do mesmo jeito, do começo ao fim, bem feitinho, como se vocês estivessem fazendo isso para Jesus, né? Quando você faz isso, né? Você faz uma coisa que é para agradar a Deus, ou seja, como está no terceiro versículo, no versículo 3, trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Olha só que coisa importante. Quando você faz uma determinada coisa que ela é bem feita, tá? Você fez com o maior capricho. Quando você termina de fazer, você olha para aquilo e aquilo te dá satisfação. Você olha e faz assim: fiz bem feito. Fiz com o maior capricho, né? E aí você vai ser
recompensado. Então, no caso aí da mãe de vocês mandar vocês lavarem a louça, vocês capricharam, deixaram, né, lavar a louça direitinho, enxugou, deixou a cozinha lá, um brinco. O que vai acontecer? Vocês vão ganhar um elogio da mãe de vocês. Elas vão elogiar vocês, porque vocês fizeram um trabalho bem feito. Mas vocês vão terminar, vocês vão olhar e falar assim, pensar consigo mesmos. Poxa, ficou legal. Beleza. Aí chama a mãe. Ó, mãe, terminei. Vem ver. Aí ela vai lá olhar e fica, filho, poxa, fez melhor que eu. Muitas vezes ela vai falar isso, né? É a mesma coisa que eu, por exemplo, muitos de vocês sabem que eu gosto de cozinhar. E aqui em casa sou eu que cozinho. Quando eu faço a comida, eu termino de cozinhar, que as pessoas vão comer, eu vejo que aquilo está gostoso. Aquilo para mim é saboroso. Mas também vejo que as pessoas me elogiam, né? Viu me elogiando, tá bom isso aqui, nossa, que gostoso, né? Às vezes as pessoas vêm aqui em casa para comer e elogiam a comida que eu fiz. Por quê? Porque eu fiz com carinho, com prazer de fazer, prazer de ver as pessoas comendo e se satisfazendo, né? Então é por aqui, a coisa é por aí, você tem que fazer a coisa para agradar a Deus. E para agradar você mesmo, quando você terminar de fazer o que você tinha que fazer. Agora, por outro lado, o último versículo diz assim: donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem-se que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Então pode ser que mais para frente vocês vão ter um cargo em que você vai ter pessoas trabalhando sob sua ordem. Vocês, o que o texto aqui está dizendo? No caso ali, né, da época de Paulo, os donos de escravos, aqueles que eram cristãos, tinham que tratar os seus escravos com respeito e não ameaçar, não ameaçar bater ou qualquer coisa assim. Porque aí os escravos iriam trabalhar prazerosamente. Ia ser muito bom. E aí os donos dos escravos iriam ficar felizes com os escravos que eles têm. Então não ia ter nenhum escravo fujão. Agora, no caso dos dias de hoje, quando vocês estiverem trabalhando, como eu falei, vocês estiverem à frente do trabalho de vocês, que vocês tenham pessoas que estejam sob a liderança de vocês devem tratá-las da mesma forma, tratar com respeito. É claro que aqui não vai ter que ameaçar com castigo, mas tem gente que virou chefe, né? Não é líder, não é alguém que faz com que os seus comandados trabalhem para um bem comum. Vou dizer uma coisa, é como o time de futebol. Qual é o time de futebol que ganha o campeonato? É o time de futebol cujo técnico vai comandar seus jogadores a terem uma união para vencer o campeonato. Então, ele vai incentivando seus jogadores a ponto deles ganharem o campeonato. E é isso que é importante. Tá? Eu espero que... A aula hoje foi longa. Eu espero que vocês prestem atenção em tudo isso que eu falei, mas com base no texto. E eu espero também que isso sirva de lição para a vida de vocês. Porque tem servido muito na minha vida, cada dia mais. Vamos orar?
Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos dá, porque a gente pode também ter comunhão contigo, porque a gente, um dia, no caso dos adolescentes, um dia eles vão se casar, e eu espero que cada um dos meus alunos sejam pessoas, ou sejam cônjuges, conforme a tua palavra, que sejam pais, conforme a tua palavra, que sejam líderes nos seus trabalhos, conforme a tua palavra. Nos dê agora, um domingo abençoado, que tudo possa ser conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.